Oi pessoal, nessa vídeo eu vou mostrar para vocês referente a algumas funções referente a data e hora. Tá? A gente usa bastante, é muito utilizado em escritório, então eu vou dar algumas dicas para vocês como a gente utiliza essas funções. Tá? Então eu espero que vocês consigam acompanhar e consigam entender. Dei alguns exemplos, tá? Que a gente possa aí, ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. O que eu vou precisar durante essa aula, precisar que vocês baixem esse material aqui no Word, e também vocês tenham aí o Excel instalado no PC de vocês, tá? Para a gente poder fazer junto aí, no caso, essa aula. Então, o que são funções data e hora? São algumas funções para a gente poder trabalhar com a data, né? Ele vai retornar para a gente, ele tem algumas funções aí referentes para a gente trabalhar com a data e também com hora. Porque existem algumas funções específicas para isso. A gente não vai ver todas, a gente vai ver as mais importantes, tá? Aqui a gente trabalha, geralmente a gente utiliza essas funções no escritório. Então, às vezes você precisa, por exemplo, eu quero verificar quantos dias um funcionário trabalhou desde o dia da admissão dele até o dia da demissão. Às vezes quero saber qual data caiu o dia da semana. Então tem umas funções que pode trabalhar. Eu trabalho na contas a pagar, preciso fazer pagamento. Então eu posso fazer uma planilha lá para a gente poder, para me ajudar a saber quais os dias da semana que eu tenho que pagar tal conta. Então ajuda bastante essas funções. A primeira função que eu coloquei aqui é a função agora, tá? Então essa função que ela faz, ela retorna para a gente a data e a hora, né, referente ao seu relógio aqui, tá? O relógio do seu computador. Então se você entrar aqui no Excel e colocar igual agora, abrir e fechar parênteses, tá? Então se fez aqui, ó, igual agora, abre, fechei parênteses, deu Enter. Olha, ele vai retornar para a gente o dia da semana, né? 1/4/2020 e o horário. Isso aqui é referente ao seu relógio. Então, se o computador tiver com o relógio errado ou a data errada, vai mostrar aqui a data ou a hora errada, tá? Isso ajuda bastante. Eu preciso fazer uma planilha que ele mostre para mim sempre a data e sempre o horário, o dia e a hora que eu abri aquela planilha, por exemplo. Sem eu precisar modificar nada, eu coloco essa função. Toda vez que eu abrir essa planilha, ele vai sempre mostrar para a gente a hora e a data atual. Tá? Isso é interessante. Às vezes eu preciso criar uma planilha. Toda vez que eu preciso imprimir essa planilha, eu quero saber qual foi o dia e qual foi o horário que eu imprimi, eu coloco essa função que ele automaticamente já deixa pronta para a gente aqui o dia e o horário. A única coisa que você tem que prestar atenção é só se o relógio do computador estiver corretamente, estiver certo. Tá? Outra função também que é interessante, que a gente pode trabalhar, que está aqui. Aqui tem um exemplo, tá? Vocês podem fazer, né, na casa de vocês. Outra é a função hoje. Então, por exemplo, eu quero só, por exemplo, o dia. Se eu colocar aqui a função hoje, abre e fechar parênteses. Coloquei igual hoje, abri e fechei parênteses, tá? Só cuidado, às vezes a pessoa acha que é um zero, mas você abre e fecha parênteses, clica no Enter. Ele mostra pra gente só a data. Então, por exemplo, eu preciso só a data, então ao invés de você usar a função agora, você usa a função hoje. Então, elas são bem parecidas. A diferença é essa, que a função agora, né, essa primeira função, ela retorna a data e a hora. E a função hoje, ela retorna para a gente só a data de hoje. Tá? São interessantes. Essas são duas funções importantes que a gente utiliza bastante aí, em planos referentes a escritório. Principalmente na parte de pagamento de funcionário ou pagamento de contas, a gente utiliza bastante. Outra função que eu coloquei aqui para vocês também é a função, as próximas, né? A função ano, a função dia e também a função aqui mês. Tá? Vou mostrar as três juntas. Então, vou colocar uma data aqui. Tá? Vou colocar a data de hoje, 1/4/2020. Então, tem essa data aqui. Se eu usar a função mês, vou colocar aqui igual mês, eu coloquei a acentuação aqui, não precisa, funciona sem acentuação, tá? E indicar aqui a data, tá? Então, igual mês, abre parênteses, aqui você pode digitar a data, tá? Ou, como eu já tenho a data, eu posso indicar. O ideal realmente é que você já coloque a data na planilha
já esteja essa data aqui na planilha, e você só apenas indique, tá? Fecha parênteses e clica no Enter. Vai retornar para a gente, no caso aqui, um mês dessa data, tá? Se eu colocar igual, dia, abre parênteses, indicar aqui, ó, a mesma data, fechar parênteses, tá? Clico no Enter e mostra o dia, e retorna para a gente só o dia dessa data. E tem o ano igual, ano, abre, fecha, abre parênteses, clica na data, né, indica a data, só clicar em cima, fecha parênteses e clica no Enter. Ele mostra o ano. Aí você vai pensar, tá legal, ele retorna pra gente o mês, retorna o ano, retorna o dia. Tá, eu poderia simplesmente vir aqui e digitar mês 4, dia 1 e o ano 2020. Tá, vai funcionar. Só que tem um porém. Então imagine, igual eu falei de um exemplo, né, você imagina que você é responsável pelas contas a pagar. Então imagine que, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma nova planilha. Se colocar lá, por exemplo, colocar aqui a conta, só um exemplo, a data de pagamento. Tá? Só para vocês terem uma noção a importância dessas funções aí, que a gente fica pensando, mas posso fazer digitar, né? Então, vou colocar aqui conta de luz, conta de água, um exemplo, tá? Vou colocar algumas contas aqui genéricas, né? Vou colocar o valor aqui também, né? Então, imagine que essa conta aqui eu vou pagar dia 5 do mês 3 de 2020. Essa aqui também dia 5. E essa aqui eu pago dia 10. Beleza. Vou colocar um valor aqui, colocar aqui R$100. Colocar aqui R$80, internet R$120. Tá? Então, selecionar aqui. A gente vem aqui moedinha, beleza. Então, o que a gente pode fazer? Aqui eu tenho só 3 contas, mas imagina uma empresa, quantas contas ele tem que pagar por mês? 10, 15, 20, sei lá, dependendo da empresa, tem um monte de conta aqui. Então, para você poder ver, você ficar olhando aqui, é ruim. Então, o que a gente pode fazer? Eu coloco aqui, ó, só dia. E aí que eu faço? Igual dia, abro parênteses e indico aqui a data. Fecho aqui. E vai tornar para a gente o dia. Eu posso vir aqui e, no caso, posso arrastar. Então, se tiver 50 contas aqui, já me salva as 50 contas. Então, aqui eu consigo ver, essa conta vence dia 5, essa conta vence dia 10. Como eu sei todas essas contas desse mês agora, do único mês, então eu sei quais os dias que vão ser aqui o pagamento. Então, facilita bastante. Então, essas funções, a função dela é realmente facilitar, quando você tem muita coisa, muitas informações. Tá? Então, igual eu falei um exemplo aqui de contas, no caso a gente vai mais para frente, a gente pode indicar aqui, por exemplo, filtro, que depois a gente vai ver, e eu posso filtrar, mostrar só do dia 5, só do dia 10. Então, é o que eu posso olhar aqui só o que eu tenho que pagar hoje. Dia 5, exemplo. Eu vou lá e faço o pagamento dessas contas. Então, ajuda bastante. Tá? Eu só queria dar um exemplo para vocês. Existem mais 2 funções, tá? Que elas são importantíssimas, a gente usa bastante, tá? Que são as funções dias 360, tá? E a função dia.da.semana, tá? Vou mostrar o que faz essas 2 funções aí. Então imagine, por exemplo, eu preciso calcular, eu vou usar aqui embaixo. Então imagine que tenha 2 datas, vou colocar aqui 01 do 10 de 2015. E eu tenho a data dia 10 do 10 de 2019. Então imagine que fosse data da admissão de funcionário e demissão. Então o dia que ele entrou, o dia que ele saiu de uma empresa. E eu quero saber isso em dias. Quantos dias tem dessa data até essa data aqui? Eu não vou ficar pegando o calendário e ficar contando, né? O que a gente pode fazer? Usar a função dias 360. Então igual dias 360. Você abre parênteses. Sempre você vai colocar aqui, ó, a data a data mais longe, né? Mais antiga.
ponto e vírgula e a data mais atual, mais nova, tá? Fecha parênteses. Então, eu coloquei igual aqui, ó, igual dias 360. Eu abri parênteses, coloquei aqui a 10, ponto e vírgula 11. A 10 é essa primeira data e a 11 é essa segunda data aqui. Clico no Enter. Vai retornar a gente 1449. O que é isso aqui? Quer dizer que dessa data daqui tem 1449 dias, tá? Então, às vezes você precisa fazer um cálculo, então você pode usar essa função. Então, a função dias 360 faz uma subtração entre duas datas, tá? E tem o dia da semana. Igual eu falei, o dia ponto da ponto semana. Para que serve essa função? Que é essa que eu coloquei no caso aí desse material, está aqui embaixo a última função que eu coloquei, que é o dia da semana. Ela retorna qual dia da semana caiu aquela data. Então, por exemplo, quer saber qual dia da semana caiu essa data aqui. Aí eu escolher no calendário qual é a data, não preciso fazer nada disso. Eu venho aqui igual dia, ponto da, ponto semana. Tá? Não esquece que aqui é no singular. Existe cada palavra, existe um ponto. Você vai abrir parênteses e colocar a data aqui. Ó. Vou fechar aqui parênteses. Então, igual dia, ponto, da, ponto, semana. Abre parênteses, indica aqui onde está, no caso, a data, no caso, está no A10, clica no Enter. 5. Pô, professor, mas 5 isso quer dizer? Isso vai retornar para a gente sempre de 1 até 7. Então, o número 1 aqui, ó, quer dizer que seria, qual o primeiro dia da semana? O domingo, né? Então, se for 1, vai ser domingo. Se for 2, vai ser segunda. 3 vai ser terça, 4, quarta, 5, sexta, que é quinta, né? Então, quinta, 6 igual a sexta e 7 igual sábado, tá? Então, na verdade, ele vai retornar para a gente um valor sempre de 1 até 7. Se ele retornar para a gente, no caso, o 1, significa que caiu essa data num domingo. No nosso caso aqui, essa data caiu no 5. 5 é quinta-feira. Tá? Então, caiu numa quinta-feira essa data. Vou fazer aqui igual dias, ponto da, ponto semana. Abre parênteses. E eu cliquei aqui no de baixo, na outra data. Só para a gente ter uma... Eu coloquei igual dia... igual dia, ponto da, ponto semana. Coloquei, abre parênteses, a 11. Cliquei no Enter, 5 também. Então caiu numa quinta-feira também. Se eu mudar aqui, ó, interessante, se você mudar a data, eu vou colocar aqui dia 12, por exemplo. E automaticamente muda aqui, ó, 7, sábado. Tá? Então isso é interessante. Vou colocar aqui 18, ano 2018. 6, que é na sexta. Tá? Então é interessante. Tá? Então ele mostra pra gente qual o dia da semana que é o... Tem como a gente... ao invés de eu sair domingo, segunda, mas eu mostro depois para vocês que é uma outra função, tá? Que dá para a gente poder fazer isso daí, tá? Vou utilizar essas duas planilhas como exemplo para a gente poder ver as funções que eu mostrei anteriormente. Vou deixar disponível para vocês. Então, se vocês puderem, baixe nesse momento essa planilha, eu vou deixar disponível, plano 1 e plano 2, e vocês vão fazendo junto comigo. Vai pausando o vídeo, vai fazendo aí. Tá? Então fica mais fácil vocês ir vendo como funciona ou qual é o resultado. Tá? Então, se vocês puderem baixar essa planilha e ir acompanhando com o vídeo. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui seria a data e hora atual. Então, qual a função que retorna para a gente sempre a data e a hora? Que nós vimos agora há pouco. Função igual agora, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que está um pouco pequeno. Então, a data e hora atual, só colocar igual agora, fecha parênteses e clica no Enter. Quando é cerquilha aqui, pessoal, não se preocupe, não quer dizer que está errado, quer dizer que o Excel está falando para o usuário que o resultado dele está muito grande para a célula, só aumentar um pouquinho, tá? Como ele pediu data e hora aqui, ó, deixa eu mudar essa fonte está muito ruim para poder enxergar. Deixa eu só mudar essa fonte. Pegar uma...
a Calibre. Mais fácil, tá? Então eu coloquei igual, agora, abri e fechei parênteses, cliquei no Enter. Então ele retornou para a gente aqui, no caso, a data e a hora do dia do seu relógio aqui, tá? Então é importante sempre verificar o relógio do seu computador. O nome aqui eu não qualquer pode o nome de vocês, tá? Qual é o nome de vocês aí? Colocar a data de nascimento, tá? Vou colocar aqui a minha data de nascimento. Beleza. E a data atual. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber a data atual. Eu não preciso digitar. Então, por exemplo, eu quero que toda vez que eu abrir essa planilha, ele automaticamente mostre para a gente a data atual. Então, eu vou usar igual hoje e vou abrir e fechar parênteses. Então, a função hoje retorna para a gente a data atual. Tá? Não importa se você abrir aqui há um mês, ele vai mostrar para a gente a data referente ao dia que você abriu essa planilha. Tá? Isso é importante. Então, 1/4/2020. Beleza. Quer saber dias vividos. Né? Então, quantos dias, né, tem do 15/11 até 1/4? Beleza, vamos fazer isso aí. Então, coloca igual. Então, qual a função que faz a subtração entre datas? Que nós vimos anteriormente, a função dias 360. Né? Essa função ela vai fazer uma subtração entre duas datas. Então, eu vou colocar dias 360. Vou abrir parênteses e eu vou vir aqui, ó, clicar na data mais antiga, ponto e vírgula. Vou clicar na data aqui mais atual. Fecha o parênteses e clica no Enter. Então, aí no caso deu 13.456 dias. Então, do dia que eu nasci até o dia de hoje, eu tenho 13.456 dias. Tá? E caso veja o número do dia da semana que você nasceu. O número do dia só igual dia, né? Abre parênteses e eu implico a data aqui, ó. Aí retorna para a gente só o dia. Dia semana que você nasceu. Ou seja, qual foi o dia? Segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta. Tá? Então eu posso fazer isso aqui. Então vai ser igual dia, ponto da, ponto semana. Aqui, ó. Abre parênteses. Indica a data aqui, ó. 15/11. Tá? Fechar parênteses. Então o dia 2, ou melhor, retorno para a gente 2, que é uma segunda-feira. Então eu vou fazer assim, pessoal, vou colocar aqui do lado, tá? Aqui. Exemplo, se você quiser, tem vários jeitos de você mostrar o dia de semana real, segunda, terça, por extenso, né? Eu vou usar uma maneira aqui, mas existem outras maneiras, tá? Então vou colocar aqui do lado, se você quiser fazer aí também. Então, por exemplo, não quero que traga em número, quero que traga realmente segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou colocar primeiro aqui a função, depois eu explico para vocês, tá? É um pouquinho grande. Aqui preciso colocar todos os dias da semana. Segunda. Aqui, ó. Então aqui, ao invés de ele mostrar 2, eu vou mostrar o dia realmente da semana. Eu vou mudar aqui só para a gente poder ter uma noção. Vou colocar aqui dia 14. Olha lá, domingo. Vou colocar aqui, por exemplo, 16, da terça-feira. Ó, terça-feira. Tá, então eu já vou explicar para vocês como funciona essa função. Então aqui ó, que eu fiz. Eu coloquei, criei uma função chamada escolher, tá? Antes de fazer essa função, vou esquecer essa parte que eu vou vir só dia de semana. Exemplo, se eu pegar aqui dia.da.semana, que é na verdade a mesma função que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Dia.da.semana B6. Ele retorna pra gente
1, 2, não é isso? Que é o dia da semana que caiu aqui. Então, dia 2 é a segunda. Então, aqui que ele vai fazer? Então, toda essa função aqui para a gente, ele vai retornar para a gente um número de 1 até o 7. No caso, deu o valor 2. Então, aqui, ó, escolher. Imagina que fosse o número 2. Escolher 2. Né? Então, ele vai fazer, quando eu coloco esse ponto e vírgula aqui, tá, eu estou indicando para ele que a partir desse ponto e vírgula, eu estou inserindo as opções. Como eu coloquei texto, eu trouxe aqui do Minx, não é texto. Então, toda vez que eu vou colocar um texto no Excel, eu preciso colocar entre aspas. Se você olhar aqui, ó, domingo, eu abri aspas aqui, escrevi a palavra domingo, fechei aspas, ponto e vírgula. Então, essa aqui é a minha primeira opção. Então, aí a gente sabe aqui, ó, aqui a gente vai retornar o valor 2, né? Tudo isso aqui. Então, escolher 2, ele conta aqui a primeira opção, segunda opção. Então, ele retorna para a gente o que está na segunda opção, segunda. Então, toda vez que eu coloco um ponto e vírgula, eu estou dizendo para ele qual é a opção. Então, aqui é a opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5, opção 6 e opção 7. Né? Porque aqui pode ser de 1 a 7. Caso eu esqueci de colocar um valor e ele tem aquela opção, ele vai dar um erro. Tá? Então, isso é importante. Então, uma maneira que a gente pode fazer para dar dia da semana em extensão é a opção de escolher. Tá? Eu posso fazer também com a função C, que a gente vai ver mais para frente. Também eu posso fazer isso. Ficou um pouquinho grande, tá? Então faz assim, faz um teste, pausa o vídeo, tá? Faz aí na sua planilha, vê se deu certo, tá? Uma dica aí que é importante. Sempre olha se você colocou aqui ponto e vírgula no começo. Se você colocou aqui domingo, por exemplo, se você abrir e fechou aspas, às vezes eu abri aqui e esqueço de fechar aqui, coloco ponto e vírgula. Sempre você tem que abrir e fechar. Então dá uma olhadinha, tá? Eu vou deixar também na descrição da aula, vou colocar essa. Eu vou deixar aqui já pronto, tá? Fica mais fácil para vocês, mas tentem fazer aí, tudo bem? Beleza, continuando. Número do mês igual mês, abre parênteses, e eu indico aqui a data de nascimento, B6. Deu 11. Mês que você nasceu. Esse daqui, pessoal, a mesma coisa com o de cima. Tá? Só que ao invés de eu colocar dia da semana, eu vou colocar aqui no caso os meses. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui igual, escolher, vou abrir parênteses, vou colocar aqui mês, vou abrir parênteses, vou colocar aqui a data de nascimento. Ponto e vírgula, vou abrir aspas, vou colocar aqui janeiro, fechar, aspas, ponto e vírgula, abre aspas, vou fazer isso em todos. Dá um trabalho. Temos que colocar todos os meses. Novembro e o último dezembro. Opa. Dezembro. Fechar parênteses aqui. Beleza, vamos ver se deu certo aqui. Ó. Novembro. Tá, então o que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz no outro. Coloquei igual a escolher, né? Abre parênteses. E aqui eu indiquei, coloquei uma função dentro da outra. Então eu coloquei a função mês. A função mês, o que ela faz pra gente? Se eu colocar aqui, ó, igual mês, abre parênteses, colocar aqui a data de nascimento, ele retorna pra gente 11. Então, ou seja, eu sei que aqui dentro, isso aqui vai retornar para mim
o número 11. Então, escolher 11. Então, se aqui escolher 11, ele vai contar aqui. Primeira opção, segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a décima primeira, 11 aqui, ó, novembro, tá? Então, a mesma coisa, só que aqui eu usei para os meses. Tudo bem? Essa é a primeira planilha que eu ia mostrar para vocês. Agora tem uma segunda planilha. Essa é bem interessante, tá? Que seria referente a... para a gente poder... É uma planilha de entrada e saída de funcionário, tá? Então nós iremos verificar, fazer pagamento do funcionário. Então eu quero saber quantas horas trabalhou no mês, tá? Então a gente vai fazer o cálculo de quantas horas trabalhou em cada dia e depois no mês. Aquele que sabe o dia da semana foi o que eu fiz anteriormente. Aqui, ó, é o dia aquele que nós fizemos, que é igual a escolher o dia da semana, né? E aí domingo, segunda, terça, quarta, igualzinho fizemos anteriormente. Já deixei pronto que a gente perder tanto tempo, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição também aqui a função, tá? Aqui no caso a gente pode arrastar. Você clica e arrasta bem no cantinho, tá? Só para lembrar, sempre clica uma vez e pega bem na borda aqui, ó. Quando o mouse estiver desse jeito com o símbolo de mais, aí você arrasta. Então, a gente reparar aqui, ó, ele tem o horário da manhã, horário da tarde, tem a entrada, o horário que ele entrou, né? O horário que saiu para o almoço, voltou do almoço e foi embora. Se reparar, tem alguns horários aqui, ó, 00, quer dizer que ele foi trabalhar só da tarde, né? Então, ele muda aí. Só que a gente vai fazer uma decisão para todo mundo. Vai servir tanto quanto eu vou calcular para, no caso, amanhã e quanto o horário da tarde. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que, primeira coisa, saber quantas horas trabalhou de manhã e quantas horas trabalhou à tarde. Para isso que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a saída menos a entrada da manhã, depois saída menos a entrada da tarde e vou somar esses dois valores. Por que vai ser saída menos a entrada? Porque se fizer entrada menos saída vai dar negativo. 8 menos 12 vai dar valor negativo. Tá? Por isso que é saída menos entrada. Então vai ficar assim, desse jeito. Vou aumentar um pouquinho. Vai ficar assim, ó, igual. Vou abrir parênteses. Vou colocar aqui, ó, saída. Mesmo que está zero, não se preocupe. Porque nos outros aqui, ó, tem valores. Então a gente vai fazer uma maneira que serve para todo mundo. Menos a entrada. Então isso aí, esse resultado eu vou somar com o período que trabalhou pela tarde. Que é a saída menos a entrada. Tá? Então isso é importante. Sempre vai ser saída menos a entrada. Se você fizer o contrário, é negativo. Ó, deu 5 horas. Vou fazer aqui lá só para vocês verem, tá? Vou colocar igual, abre parênteses. Tá? Se eu colocar aqui, ó, entrada menos a saída, tá? Mais entrada menos a saída. Olha lá, ele dá até erro, ó. Ele não deixa ele dar erro. Porque, ó, datas e horas negativas. Então, seja, dá negativo. Então, não se esqueça, tá, pessoal? É sempre... Deixa eu clicar aqui. Primeiro você faz a saída menos a entrada. Saída menos a entrada. Porque aqui, ó, tá C6. Quem é C6? Ou melhor, D6, né? Porque aqui é D6. Quem é D6? Saída menos C6, que é a entrada. Esse cálculo aqui, o que der, a gente vai somar, tá? Com quem é F6? É a saída, menos E6. Tá? Então, aqui, nesse primeiro dia, aqui no dia 1º de maio, ele trabalhou 5 horas. Como eu já fiz isso para todo mundo, tá? Ou melhor, como eu já fiz isso para o primeiro, vai ser idêntico para os outros. Por isso que eu fiz aqui, ó, D6 menos C6, mesmo que deu 0 horas aqui, ó. Porque os outros têm, então a maneira de a gente já fazer para todo mundo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no resultado e vou clicar bem no cantinho, lembrando que já é o símbolo de mais, tá? Ó, quando eu clico fora, tá assim. Quando eu clico bem na pontinha aqui, ó, fica nesse mais. Você vai arrastar para baixo aqui, ó. Até chegar aqui embaixo. Então aqui vai ter já o total aqui das horas. Legal. Agora eu quero saber quanto trabalhou por mês. Tá? Então eu vou colocar aqui igual, soma, abrir parênteses e vou somar todo mundo aqui, ó. Eu vou clicar e já vou arrastar aqui, fica mais fácil. E fecha parênteses. Então ficou igual, soma, G6,
2 pontos G36. Então ele está somando o G6 até o G36. Deu 7. Pô, mas é muito estranho, né? A pessoa trabalhou bastante, só deu 7 horas. Tá? Então aí tem um... Quando a gente trabalha com assim, tem alguns poréns. Tá? Ele é um pouquinho diferente. Porque a hora ele trabalha por... Então uma hora tem 60 minutos. Tá? Então tem uma diferença que tem que fazer. Eu preciso dizer para ele que isso aqui é uma hora. Que eu preciso dizer para ele que eu estou somando as horas. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar agora aqui, ó. Seleciona. Isso é importante você não esquecer. Imagina que você vai fazer verificar lá quanto o funcionário trabalhou por mês. E aí você esquece e calcula errado. Vou pagar 7 horas para o funcionário. Tá? Então é complicado, tem que tomar muito cuidado. Então a gente vai fazer, vamos arrumar isso aqui. Então eu vou clicar. O que vai acontecer? Como eu falei, ele chega a 60, ele zera. Então chega a 60 e vai zerando. Tá? Na verdade, 24 horas. Chega a 24 horas e zera. Tá? Então esse valor vai dar um valor muito baixo. Para a gente poder arrumar, vou clicar aqui nele. Lá em cima tem a opção aqui, ó, de números. Se você olhar que tem números, tem bem no cantinho aqui, ó. Seria opções. Vou clicar aqui. Vai mostrar pra gente aqui, ó. Essa telinha. Vai aparecer essa tela. Então vou vir aqui, ó. Vou procurar essa opção, fica mais fácil. Essa daqui, ó. Tá vendo o arroba? Não é essa. Você vai clicar no de baixo. Vai escolher essa opção aqui. Então procura sempre o arroba, que é mais fácil, e selecionar essa opção. Tá? Esse H, 2 pontos, MM, 2 pontos, SS. Escolha essa opção aqui e clica no OK. Tá? Clica no OK. Olha lá, agora deu certo. Tá? Então aqui ó, deu 158 horas. Tá? Então a pessoa trabalhou aqui, né? Nós somamos o total por dia e depois nós somamos o total aqui do mês. Tá? A gente usa bastante em escritório, fazer cálculos para fazer pagamento. As empresas têm muita empresa que trabalha por hora, então tem que tomar muito cuidado quando você vai somar horas, porque senão você pode esquecer dessa opção. Toda vez que você for somar e referente às horas, seleciona o seu resultado e não esqueça de vir aqui, vem números, aqui nas opções. Então, são personalizados, escolher essa opção. Então, se você não lembrar, o que você faz? Vem aqui, ó, o arroba, logo depois do arroba é essa opção, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu fiz essas duas para poder ter uma noção das funções. Essa é uma função que a gente usa bastante no escritório. Tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, só colocar aí no Teams. Tá? Muito obrigado e até a próxima.